Vi um negro faminto, que para encher a barriga, furtara 2 pães de açúcar. Seu senhor, ao saber do ocorrido, mandou amarrá-lo de bruços a uma tábua e em seguida ordenou que um negro o surrasse com um chicote de couro. Seu corpo ficou da cabeça aos pés uma chaga aberta, e os lugares poupados pelo chicote foram lacerados à faca. Terminado o castigo, um outro negro derramou sobre suas feridas um pote contendo vinagre e sal. O infeliz, sempre amarrado, contorcia-se de dor. Tive, por mais que me chocasse, de presenciar a transformação de um homem em carne de boi salgada. Esse relato de um holandês sobre os castigos aplicados aos escravizados no Brasil durante o século XVII diz muito do porquê de precisarmos de um dia para lembrar da história que os negros e negras viveram e ainda vivem nesse país. Hoje vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra. Para entender a situação dos afro-brasileiros hoje, é preciso compreender o processo de chegada de seus ancestrais ao Brasil e os efeitos perversos da escravidão na vida dos africanos que para cá foram trazidos. Resgatando esse percurso histórico, é possível entender também o porquê da importância do Dia da Consciência Negra e da luta pela igualdade racial. Os primeiros africanos aportaram em território brasileiro por volta de 1538, mas é a partir de meados do século XVI que essa vinda se intensifica e tem-se início um intenso processo de escravização de povos retirados da África, que serão vendidos como mercadorias e terão suas vidas marcadas pela exploração e violação de direitos. Tornando-se um negócio bastante lucrativo, a escravidão movimentará o Brasil colônia durante um longo tempo e deixará sua mácula na história do país e no destino dos descendentes de escravizados. Usurpados de sua pátria e de suas famílias, os africanos eram acorrentados, açoitados e trazidos em embarcações de condições insalubres. Muitos sequer sobreviviam à longa viagem nos navios negreiros. Ao chegarem aqui, além do choque provocado pela privação de liberdade e pelos trabalhos forçados, se deparavam com uma língua desconhecida, costumes diferentes, outra religião, além de toda a dor provocada pela separação de seus entes queridos. Destituídos de sua humanidade, os africanos eram tratados como animais de carga, e a escravidão se tornou a base econômica do processo de colonização brasileira, moldando também as relações políticas e sociais. Na condição de escravizados, esses homens e mulheres tinham longas jornadas de trabalho em plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão. Mais tarde, passaram a exercer trabalhos em vilas e cidades, na extração do ouro e nas fazendas de gado. Tendo o tráfico negreiro como uma de suas molas propulsoras, a vinda de escravizados para o Brasil se intensificou entre os anos de 1701 e 1810, momento em que aportaram aqui cerca de 1.891.400 africanos, e o comércio de escravos se tornou um negócio extremamente lucrativo. Dormindo em senzalas, vestindo trapos, alimentando-se de forma precária e sofrendo castigos físicos constantes, os escravizados tinham uma expectativa de vida bastante baixa. A violência física, sexual e psicológica moldava as relações entre escravizados e senhores. Os africanos, porém, não se submeteram passivamente a essa rotina de humilhações e violência. Ao longo da história, diversas ações de resistência foram organizadas pelos escravizados. Rebeliões em fazendas e fugas em massa eram comuns. Caso fossem capturados, os castigos eram extremamente severos. Mas o sonho de liberdade e o desejo de se livrar da vida subhumana que levavam motivava cada vez mais revoltas e resultaram no surgimento dos quilombos, comunidades nas quais os negros podiam falar a sua língua,
praticar a sua religião e viver com alguma dignidade. O mais conhecido dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, e é em homenagem ao seu líder, Zumbi, que se institui 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Em meados do século XIX, a Inglaterra começa a se posicionar contra a escravidão, vendo no tráfico negreiro um empecilho para a ampliação de seus negócios. Assim, em 1845, o tráfico de pessoas escravizadas foi proibido e os ingleses passaram a aprisionar navios de quem insistia na prática. Essa proibição fez aumentar o número de ações abolicionistas. Em 1850, o Brasil promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravizados. Em 1871, foi sancionada a Lei do Ventre Livre, garantindo que aqueles que nascessem a partir daquele momento não seriam mais escravizados. No ano de 1885, a Lei dos Sexagenários garantia a liberdade aos escravizados que conseguiam atingir a idade de 60 anos. Marcado na história como o último país da América Latina a abolir a escravidão, apenas em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel promulgou a Lei Áurea, extinguindo o regime de escravidão no Brasil. É importante lembrar que esse processo só aconteceu por causa de uma intensa pressão política, muita luta social, campanhas abolicionistas e a participação ativa de escravizados e ex-escravizados. Além disso, nesse momento, o número de escravizados já era mais baixo e já não era mais tão lucrativo manter o regime de escravidão. A liberdade garantida juridicamente, entretanto, não garantiu aos negros a condição de cidadãos. Sem acesso à educação, à moradia, à saúde, à qualificação profissional, esses homens e mulheres se viram completamente abandonados pelo Estado e sem qualquer condição de reconstruir as suas vidas. Paralelamente a isso, a chegada dos imigrantes e o esforço de embranquecimento da população tornaram ainda mais difíceis as condições dos ex-escravizados. Assim, essa parcela da população vai se tornando cada vez mais marginalizada, abandonada à própria sorte e tendo que lidar com o preconceito racial que segue tão forte quanto na época da escravidão. Colocado à margem da história, sendo tratado como inferior e sem ter acesso a condições mínimas de uma vida digna, ao negro serão relegados os postos de trabalho mais baixos da sociedade, as condições de vida e moradia mais precárias, restando-lhes uma luta constante pela sobrevivência e para alcançar alguma condição de igualdade em um país que foi forjado a partir da exploração dos escravizados, mas que não ofereceu a menor condição de dignidade ao promulgar a abolição. A luta para mudar essa situação, no entanto, permaneceu constante. O movimento negro foi se articulando e formando importantes frentes de resistência, das quais podemos citar o Teatro Experimental do Negro e o Movimento Negro Unificado, que jogaram por terra o mito da democracia racial. Incluído no calendário escolar em 2003 e instituído pela Lei Federal 12.519, o Dia da Consciência Negra visa resgatar a importância do negro e da cultura africana na constituição da identidade brasileira, mostrando que esse país foi construído em cima de muito sangue e suor desse povo, sendo fundamental conhecer a sua história e tomar consciência de que as desigualdades sociais e econômicas permanecem. O racismo marca o cotidiano brasileiro. Os negros ainda ocupam as posições mais baixas na escala social, trabalham nos piores empregos, ganham os menores salários e são mortos por causa da cor de sua pele. Há um imenso abismo social que separa brancos e negros no Brasil. E essa data vem para reafirmar a necessidade de mudar esse cenário e reforçar o processo de resistência que marca a trajetória do negro desde o primeiro dia em que ele pisou nessa terra.
Aqui é o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a levar até vocês cada vez mais conteúdos. Caso queira conhecer mais do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site www.iconografiadahistoria.com.br. Até a próxima!